Que vida espiritual é essa, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Falamos que estamos vivendo no Espírito, mas estamos dentro da igreja dizendo: este não prega na minha igreja, este não canta, este não faz isso, este não faz nada. Mas aquele crente que entendeu que tem que viver no Espírito e vive verdadeiramente no Espírito, ele entende que a obra, o altar, a igreja, nada é dele, mas foi comprado lá na cruz do Calvário, não com palavras enganosas de homem, mas com sangue de cordeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não entendemos, meus irmãos, essa geração de crente. Aleluia. Diz que está vivendo no Espírito, mas está dentro da igreja, meus irmãos, mentindo. Glória. Diz que está vivendo pelo Espírito Santo, mas está matando o seu irmão, Glória. está lançando pedra. Diz que está vivendo no Espírito, mas não quer obedecer pastor, não quer obedecer a autoridade emanada por Deus. Que vida espiritual é essa, seu rebelde? Orianda, alabaço, orianda, alabaço. Deus grandioso, aleluia. Uma geração de crente, meus irmãos, que diz que está vivendo no Espírito, mas não fica feliz quando o seu irmão passa na prova. Glória. Diz que está vivendo no Espírito, mas não aguenta muitas das vezes ver o irmão ou a irmã dizendo: eu fui aprovado no vale, eu fui aprovado na prova. Muitas das vezes, meu irmão, fica bravo. Aleluia. Deus poderoso. Diz que está vivendo no Espírito, mas quando o irmãozinho abre uma igreja perto da dele, muitas das vezes a igreja do irmãozinho começa a lotar, e muitas das vezes permissão de Deus para saber se eu e você estamos vivendo verdadeiramente no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Orianda, alabaço, orianda, Deus alabaço. tremendo, aleluia. A igreja na terra, meu irmão, diz que está vivendo no Espírito. Deus. Mas quando o irmãozinho sai da igreja onde congregava, o pastor, em vez de dizer: meu irmão, que Deus te acompanhe, Deus seja contigo, o que nós falamos, meu irmão, vai cair, é rebelde. Aleluia. Mas aquele que vive no Espírito, meu irmão, ele entende que o meu e o teu chamado é maior, meu irmão, do que quatro paredes, é maior do que uma placa e um pastor, meu irmão. Aleluia. Deus grandioso, aleluia. Que vida é essa, meus irmãos, que estamos vivendo? Glória. Falamos que estamos vivendo no Espírito, Glória. mas não conseguimos dentro da igreja sustentar muitas das vezes uma cestinha. Falamos que estamos vivendo no Espírito, a igreja diz que está vivendo pelo Espírito Santo, mas não consegue mais orar, jejuar na madrugada, não consegue obedecer mais. Aleluia. Isso não é Espírito Santo, meu irmão. Deus grandioso. Isso é espírito de rebeldia. Falamos que se batizamos nas águas. Agora eu me batizei nas águas. Eu sou uma nova criatura. Mentira, vem para dentro da igreja, não quer obedecer ninguém. Começa hoje, já quer mandar no obreiro, no pastor. Se não for assim, não quero. Se não for desse jeito, eu não quero. Está na carne ainda. Isso. Aleluia. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que o Espírito Santo lhe ensina. Deus grandioso, aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, ele ensina nós a ser humildes. Aleluia. Ele ensina a nós ter paciência. Glória. O Espírito, quando estamos no Espírito,
O Espírito Santo, ele ensina eu e você a amar os nossos adversários, os nossos inimigos, meus irmãos. Deus, grandioso, aleluia. Seja o teu nome, Jesus. Meus irmãos, a igreja na terra diz que está vivendo no Espírito. Diz que está vivendo no Espírito, meu irmão. Que está fazendo a obra do Espírito Santo. Mas quantas igrejas na terra que estão com as contas, com milhões de dinheiro, meu irmão, e não dá comida para os pobres, não visitam os órfãos, meu irmão, está enriquecendo o templo, mas esqueceu do pobre lá fora, meu irmão. Deus, grandioso, aleluia. Diz que estão fazendo a obra do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Crente, meu irmão, igreja na terra que diz que está vivendo, eu estou vivendo pelo Espírito. Mentira! Está comprando terno de 10, de 20 mil, e as almas lá fora passando fome, perecendo, porque você, cristão, que diz que está vivendo no Espírito, está comprando o teu terno de 10, de 20, de 20 mil. Mentiroso, vaidoso. Aleluia. O Espírito Santo, ele não tem vaidade. Estão tendo mais amor e comprando seus sapatos de 10, de 20 mil. E diz que está fazendo a obra pelo Espírito e as pessoas gemendo. Igrejas, meus irmãos, celeiros de homens, lotando seu cofre de dinheiro e os drogados perecendo na rua. E diz que está vivendo pelo Espírito. Deus Todo-Poderoso, aleluia. O Espírito da ganância, o Espírito da vaidade. Isso não é Espírito Santo, meu irmão. Aleluia, aleluia. Glória. Igreja que diz, meu irmão, que está vivendo no Espírito, diz que está vivendo no Espírito, mas o pastor dentro da igreja não tem mais cajado, e as pombagiras estão tomando conta, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é santo e não tem vaidade. Orianda lá, Deus, grandioso. orianda lá. Glória. Dizes, enche a boca para dizer. Glória. Os crentes na terra hoje, meus irmãos, eles dizem que estão cheios do Espírito Santo, Deus Santo, aleluia. que estão vivendo uma vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Mas que vida espiritual é essa, meus irmãos? Que os obreiros estão pelados na frente do altar. Aleluia. Que vida espiritual é essa, meu irmão? Que os obreiros não conseguem mais orar, não saem da frente da internet, do computador. Que vida espiritual é essa? Que não consegue mais sentir o gemido do Espírito Santo falando na madrugada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nome de Jesus. É como o Espírito Santo fala ali, meus irmãos. Glória. Que é para a igreja orar, meus irmãos. Que através da oração vai ser santificado. Deus, tremendo. Hoje, qual é o tipo de oração que a igreja faz? Diz que está vivendo no Espírito, mas está dentro da igreja, orando em favor só da sua família, só da sua prova, só da sua luta, só da sua prosperidade, orando só pelo templo, mas não ora por aqueles que estão lá fora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Egoísta. Aleluia. Só ore em favor de ti e da tua família. Deus, grandioso. Só ore em favor do teu ministério. Deus Santo. Só pede por ti, diz que está vivendo no Espírito. Que Deus, caridade é essa? Deus Que poderoso. só pensa em si mesmo. Que caridade é essa que a igreja está vivendo? Que só pensa dentro do
Aleluia. Isso é caridade do homem. Deus Santo. Mas aquele que está vivendo pelo Espírito Santo, meus irmãos, Glória a Deus. ele é prestativo. Glória a Deus. Ele tem amor em ajudar. Aleluia. Ele enxerga a dor do próximo. Aleluia. Aquele que está vivendo pelo Espírito, meu irmão, tu não precisa falar nada. Glória a Deus. Ele simplesmente, ele sente e ele faz, meu irmão. Deus não precisa mandar aqueles que vivem pelo Espírito, meu irmão, porque a ovelha, ela conhece o toque do seu Senhor. Mas o bode, meu irmão, que diz que está vivendo pelo Espírito, Deus está sempre mandando ele fazer, porque ele nunca faz se Deus não manda. Deus poderoso, aleluia. Orianda, alabaço, orianda, Oh, alabaço. glória a Deus, aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo, ele quer que a igreja faça mais caridade na terra. Grande és tu, amado Deus. Aleluia. E quando Deus fala em caridade, meu irmão, Santo e poderoso Deus. Deus não está falando somente em dinheiro. Aleluia. Deus está falando, meus irmãos, ore mais pelas almas. Aleluia, Jesus. O tempo que tu está jejuando só por ti, Deus Todo-Poderoso. o tempo que tu jejua para Deus dar vitória na tua prova e a vitória não vem, basta tu orar e jejuar por aquele que está lá fora, automaticamente ele vai dar vitória na tua prova, porque tu te lembrou dos outros e Deus lembrará de ti. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aquilo que nós queremos, meu irmão, que Deus faça por nós, Aleluia. faça primeiro pelo teu próximo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que te alegra, que tu pede para Deus, Aleluia. peça primeiro para o próximo. Deus Todo-Poderoso. E Deus vai te responder mais rápido. Aleluia. Aquilo que tu tem pedido somente para ti, peça primeiro para o próximo, Aleluia. que a tua vitória vai vir mais rápido. Deus Santo. Muitas das vezes, meu irmão, falamos que estamos andando pelo Espírito, mas nós só pensamos em nós, meu irmão. Orar por nós, fazer campanha por nós. Espírito Santo de Deus. Ora 2 horas por si mesmo e pelas almas 20 minutos. Aleluia. Tu acha que Deus não está vendo? Deus Santo. Deus de poder, aleluia. Se nós, igreja, não aprender o que é a caridade de Deus, Deus vai nos ensinar. Deus Santo. Aleluia. Só que a escola de Deus, meus irmãos, Aleluia. ela é rígida. Glória. Muitas das vezes, meus irmãos, estamos passando necessidades, Glória. tanto espirituais como materiais ou respostas. Porque nós, como cristãos na terra, meu irmão, estamos usando a autoridade de Deus. Estamos usando a graça, o poder. Estamos usando os dons. Estamos usando, pregando a palavra, mas estamos esquecendo da caridade Deus Santo. e do Aleluia. amor. Glória a Deus. Estamos fazendo, meus irmãos, as nossas campanhas dentro da igreja. Mas campanha para ir lá fora, orar pelos drogados, Deus Santo. evangelizar, nós não fizemos mais. Meu irmão. Glória a Deus Santo. é o teu Estamos orando por cura dentro da igreja, mas não vamos mais dentro dos hospitais derramar a caridade de Deus, que é o poder na vida do crente, que tem que estar lá. Mas os crentes hoje querem ver cura somente dentro da igreja para os céus e estão esquecendo os demais. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Glória. Aí muitas das vezes oramos dentro da igreja, Deus não cura. Deus Santo. Aleluia. Aí nós vamos nos hospitais, Espírito Santo. só tocamos a mão, Deus cura. Aleluia. Está faltando, meus irmãos, a caridade de Deus na vida dos crentes na terra, lá fora. Aleluia. Nós cristãos na terra, meus irmãos, infelizmente nós colocamos dentro da nossa cabeça que fazer a obra de Deus
é em quatro paredes, mas a obra de Deus na vida daquele que é espiritual não é somente em quatro paredes, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. É o que Jesus disse: ide Grande é o Jesus, Glória. Senhor. Aleluia. e pregai o evangelho. Aleluia. Sai dentro da gaiola, meu irmão, Aleluia. que as quatro paredes vai fazer a obra na rua. Deus Santo. Para de encher esses cofres, meu irmão, dentro da igreja e vai fazer caridade na rua. Aleluia. Deus Aleluia. tremendo. Aleluia. Igreja do Senhor, para de comprar carrão e vai alimentar os pobres. Glória a Deus. Glória. Deus poderoso. Aleluia. E compra instrumento. Glória. Espírito Santo de Deus. Compra a melhor guitarra. Compro muitas vezes o melhor aparelho de som. Aleluia. Glória. Deus Santo. Compro o altar mais bonito. Mas não vão buscar os ceifeiros que estão lá fora, meu irmão. Deus poderoso. Aleluia. Chegará um dia, meu irmão, Glória a Deus. que não vai ter mais quem toque. Deus Santo. Aleluia. Porque os ceifeiros estão lá fora, meus irmãos. Espírito Santo de Deus. Glória E nós a Deus. crentes, meus irmãos, Aleluia. estamos preocupados somente com nós mesmos, Aleluia. dentro da casca do Deus ovo. poderoso. Aleluia. Dentro do templo, meus irmãos. Deus quer te usar na rua, meu irmão. Glória a Deus. Glória. Deus quer te usar na rua, minha irmã. Glória a O Deus. poder de Deus não se limita em quatro paredes. Glória a Deus. O poder de Deus não se limita a uma placa da igreja. Aleluia. Mas vai fazer caridade na rua também. Aleluia. Só quer usar os talentos dentro de quatro paredes. Aleluia. Só quer revelar dentro de quatro paredes, mas na rua não sai Glória a nada. Deus. Glória a Não sai Aleluia. nada. Na rua nós secalemos, meu irmão. Espírito Santo de Deus. A maior necessidade não é dentro da igreja. Glória. Aleluia. É lá na rua, meus irmãos. Deus Santo. Enquanto, meus irmãos, nós, igreja do Senhor, nós estiver satisfeito, meus irmãos, com aqueles obreiros que a gente tem, os que estão lá fora, meus irmãos, com promessa de Deus, Aleluia. esperando somente eu e você ir lá Deus Santo. Louvado. e derramar a unção de Deus sobre a vida deles. Glória a Deus Deus. poderoso. Pela imposição da mão da igreja. Aleluia. É o momento da igreja, meu irmão, sair das quatro paredes. Glória a Deus. É momento dos pastores parar de estar atrás do altar Aleluia. e sair para a rua, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, conservai-vos a vós mesmos na caridade. Aleluia. O que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Espírito Santo. Quanto crente que diz, eu não vou. Se o irmão não ir comigo, eu não vou. Deus Santo. Se a irmã não ir comigo, eu não vou. Se o fulano não ir comigo evangelizar, eu não vou. Conservai-vos a vós mesmos. Aleluia. Faça a tua parte, que é a parte do teu irmão e da tua irmã, eu, o Senhor, vou cobrar. Aleluia. Faça a tua parte. Deus tremendo. Aleluia. A do teu irmão e da tua irmã, sou eu que vou requerer. Deus maravilhoso. Ah, mas o meu pastor não vai para a rua comigo. Sou eu que vou cobrar dele. Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Orianda, labaço, Deus poderoso. Aleluia. Conserva a tua vida em Deus, meu irmão. Glória a Deus. Faz a tua parte com Deus. Santo de Deus. E o resto Deus vai fazer, meu irmão. E as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aquele que é poderoso É santo. Aleluia. para vos guardar e tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador, nosso por Jesus Cristo. Nosso Senhor seja glória e majestade,
domínio e poder. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Deus Santo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Nada vai tocar naquele cristão que vive uma vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele cristão, meus irmãos, que ainda está jogando o seu futebol, está ainda usando os calçãozinhos aquele de praia, esse aí Deus não vai guardar, meus irmãos. Aquele cristão, meus irmãos, que começa na segunda, na quarta, ele já quer ser o pastor da igreja, esse Deus não vai guardar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Porque Deus se agrada dos humildes, meus irmãos. Aleluia. Que começa devagarinho, devagarinho, e Deus vai levantando. Aleluia. Mas o homem que se levanta a si mesmo, ele cai. Porque a força do seu braço não sustenta. Ele de pé, meu irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos receber nesta noite a irmã Eliana, que vai dialogar com o Espírito Santo, com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração, irmãos, nos coloca de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, grandioso és tu, Senhor, nesta noite. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Jesus querido e eterno, por este dia que passou, meu Deus e meu Pai, por esta noite que chegou, Senhor Jesus, por nós estarmos aqui unidos na tua casa, para te adorar, para te agradecer, Senhor, porque tu és santo, porque tu és santo, porque tu és santo e é todo poderoso. Tu és digno de toda honra, glória, poder e louvor. Tu és o único, Pai, que pode nos salvar. Tu és o único que pode nos ajudar. Tu és o único que pode nos levar para o céu. E é por isso que nós estamos aqui na tua casa, Pai, para te agradecer, para te adorar, para te louvar o teu santo nome. Canto e manaia, soli, canto e manaço. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Pai querido. Pai amado, abençoa cada um que aqui está, meu Deus. Tu sabe, tu conhece a luta de cada um, a prova de cada um, Pai. As bênçãos de cada um, Senhor amado e eterno Deus. Envia os teus anjos em cada lar agora, meu Deus e meu Pai. Eu te peço agora, Senhor, vai enviar os teus anjos de guerra. Os teus anjos da peleja, não, e a suri me canta. Vai repreendendo a fúria de Satanás em cada lar que aqui estava na imersão. Vai expulsando a alma da feitiçaria, da macumba, da magia negra, do encantamento, Senhor, vai destruindo o poder das trevas, vai destruindo, Jesus querido, o poder do diabo, vai queimando agora, seja queimado toda simpatia satânica, largada pelas costas, agora sai, desapareça, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, seja queimada, seja destruída, seja banida, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Aqui está a tua igreja que foi comprada, Jesus, pelo teu sangue nesta noite. E nós encarnamos, cheguei, sou, ai, camanha, sou, que me que manda, sou eu, amados. Eu sou Deus, a maneira, sou, que levante, que me ai, de quem se levanta contra os meus filhos, aleluia. Oh Deus da glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi feito obra de feitiçaria, de amaração para ti, presbítero Marcelo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E atirado pelas costas, e palavra pelas costas. Alamaço e canto, e o Senhor te tocou, amado Espírito Santo, desmanchou toda a obra do diabo. Ele quer te deixar na miséria, diz o Senhor. Ele quer te destruir. Ele quer acabar até com o teu trabalho. Mas o Deus que tu serve é poderoso. Levanta a tua mão e dá uma ordem no mundo espiritual. E tu verás o que Deus vai fazer contra os teus inimigos.
O Senhor está aqui nesta noite quebrando obras de feitiçaria contra a igreja, contra o pastor desta igreja, que está cuidando desta igreja. O Senhor nesta noite está desmanchando todas as obras de Satanás, que se levantou neste dia, porque cada um de vocês tem uma prova neste dia. Não diga que não. Tiveram prova neste dia. Sentiram as trevas nesse dia. Seja Deus. Mas o Senhor manda dizer que Ele está aqui. Eu vim para dar vitória para nossos filhos. Eu estou aqui nesta noite. Estou quebrando toda maldição e vou entrar com a minha justiça do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Satanás se levantou, irmãos, contra vocês, contra a igreja, contra cada um que aqui está, mas não teve êxito nem poder, porque Deus é fiel. Deus, Aleluia, eu agradeço a Deus a oportunidade.